Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Laís Torel, aqui a gente fala sobre espiritualidade, neurociência, física quântica um pouquinho e mentalidade e desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero falar sobre a minha experiência estando na sexta onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então, para quem não sabe, se você tá em Marte, o professor Hélio Couto, quem gosta de espiritualidade, quem gosta de desenvolvimento pessoal, é impossível não conhecer. Impossível, porque ele é realmente muito presente. Acredito que desde 2010, 2012 mais ou menos, ele se tornou muito conhecido. Eu até fui pesquisar sobre a infância dele, porque eu tive muita curiosidade, porque ele fala como uma pessoa realmente, assim, como um mestre ascensionado mesmo, que você... como se ele não fosse daqui. Basicamente isso. E eu conheço ele faz tempo, eu comecei a fazer. Ele tem um programa que chama Caminho das Palestras, então você precisa assistir todo esse caminho das palestras, que é muito comprido, você realmente precisa ter todo o conhecimento que ele está passando para que você consiga a ressonância harmônica. Então, o que é a ressonância harmônica? Ela é uma onda, o professor diz que tudo no universo é onda, então ela é uma onda de informação que ele faz especificamente para você. Então, você preenche um questionário. Eu já tô fazendo faz tempo, porque além de eu estar na sexta onda, eu tive que pausar um ano, porque eu tive filha ano passado, e você não pode fazer enquanto você estiver grávida. Então, por um ano, eu não fiz a ressonância, eu tive que pular. Então, quando eu fiz o primeiro questionário lá atrás, faz bastante tempo, acho que foi, sei lá, em 2021, 22, alguma coisa assim, o questionário era bem diferente. Eu noto que ele perguntava muito quais são os seus pedidos, e hoje ele não dá muita atenção a quais são os seus pedidos. Porque eu acho que a onda de informação não importa o pedido, como ela vai elevar você, elevar a sua frequência, elevar a sua consciência, automaticamente você já tem os pedidos que você quer, você não precisa especificar para ele. E foi isso que eu percebi. E quando eu comecei na primeira onda, tá até escrito lá no e-mail que ele passa, que começa mais devagar. Então a onda, a ressonância, ela começa mais amena, até que tá falando lá que é pra você não passar mal, que é pra você não ter nenhum tipo de desconforto, mas que conforme você vai pedindo, são 3 meses que você vai pedindo, conforme você vai pedindo, você vai tendo uma frequência maior, vai ficando mais forte. E realmente é perceptível que é desse jeito. Quando eu tava na primeira onda, eu comecei, legalzinho, tipo assim, tô sentindo, não tô sentindo, tô melhorando. É uma coisa muito assim, uma energia gostosinha. É isso. E conforme você vai aumentando, vai pedindo a segunda, vai pedindo a terceira, meu Deus do céu, esteja preparado, porque é punk. O negócio é punk, porque se você briga com o que você tá pedindo, isso aconteceu muito comigo. Eu tinha 2 empresas que eu não queria estar nelas, eu não queria fazer o que eu estava fazendo. Eu sempre tive o desejo, desde pequena, eu tenho tipo uns 20 anos de estudo, e eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas através do meu conhecimento. Eu tenho muito conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoimagem, sobre mentalidade, eu tenho muito conhecimento e eu sempre quis trabalhar com isso. Mas por pura covardia minha, eu nunca quis ir. A minha ideia era, depois que eu tiver estabilizada financeiramente, eu vou para essa área. Só que o que eu entendi, eu nunca estaria estabilizada financeiramente. Por quê? Porque eu nunca estaria feliz fazendo outra coisa. Então eu comecei a entender isso. Então eu comecei, até os pedidos que eu fazia, era para trabalhar com isso. Mas eu tive uma resistência tão grande em deixar ir. E quanto mais avançava a onda, a segunda, a terceira, a quarta, mais coisas aconteciam e coisas assim, punk, que era pra você realmente deixar aquilo que não era pra levar pra frente e deixar pra trás. Não foi brincadeira. As coisas que aconteceram pra que eu deixasse essas 2 empresas pra trás.
Sabe quando veio uma enxurrada de coisa que dá errado? Foi o que aconteceu, uma enxurrada de coisa que foi dando errado, que era pra eu perceber, eu sentia que era pra eu perceber que eu não pertencia àquilo. E foi o pedido que eu tinha feito. Olha como a gente é engraçado. Eu tinha pedido para que eu não ficasse mais nessas duas empresas, para que eu fizesse o que eu gosto, que é ensinar as pessoas a ter uma vida melhor. E a resistência que eu tive foi tão grande em deixar essas duas empresas embora, eu acho que até por insegurança, do tipo, como que eu vou começar alguma coisa nova? E porque os boletos chegam, né? Não tem jeito. Então eu acho que eu tive essa insegurança de se eu começar algo novo, eu não vou ter uma segurança financeira, que é não acreditar, isso é não ter fé. Eu tive uma resistência tão grande que, olha, a ladeira foi bem mais embaixo, viu? Meu Deus do céu, aconteceu de tudo para que eu largasse essas duas empresas, mas de tudo que você possa imaginar. Então, assim, para você pedir realmente a sua ressonância, esteja preparado, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente está pedindo, a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente não sabe porque eu pedi muito aquilo e a minha resistência foi enorme, enorme. E passar por isso foi difícil. Eu pensava que fazer a ressonância ia tudo magicamente dar certo, ia tudo, assim, começar a seguir um determinado caminho para tudo dar certo. E foi exatamente, não o oposto, foi o oposto por culpa minha. Porque eu segurei, se eu tivesse soltado, como tanto ele ensina, solta que dá certo, eu acredito que teria sido um caminho muito mais leve a se percorrer. Mas como eu segurei, fiquei com medo, fiquei insegura, foi muito pesado tudo o que aconteceu, porque eu precisava soltar e eu não soltava. Eu precisava largar esse passado e eu não largava. E eu tive que largar na marra. Então, assim, se você está pedindo a sua ressonância, eu não sei se você está na primeira, na segunda, se você está assistindo esse vídeo porque você quer começar, esteja preparado, não porque é uma coisa ruim, mas é porque vai seguir aquilo que você está querendo. E às vezes a gente se surpreende com eu não sei nem o que eu quero, que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito alinhada com os meus desejos, mas eu acho que eu queria de fato aquilo, mas eu queria que o caminho fosse da forma com que eu queria. Eu tinha uma ordem, eu queria controlar, então eu queria primeiro ter estabilidade para depois seguir a minha vida. E não foi assim que aconteceu e foi aos trancos e barrancos. Então, esteja preparado a esse tipo de mudança bem assim, bem brusca, se você não soltar. Se você está pedindo a ressonância, você precisa soltar, você precisa deixar ir, porque você está passando por um tratamento que aquilo que não é para você não vai ficar na sua vida. Então você precisa confiar. Se você está pedindo a ressonância, você confia no professor, você confia na técnica, na ressonância em si. Então você precisa confiar. Então é até uma experiência minha, mas é uma experiência do que talvez não fazer também. Solte. Peça a onda, mas solte os resultados, solte tudo que tem na sua vida para que só fique o que realmente for para você, que só fique realmente o que for bom para você. E apesar de ter sido um caminho bem turbulento, então hoje eu saí das duas empresas, hoje eu faço o que eu gosto, veja que deu tudo certo, mas não foi na ordem específica que eu queria, não foi da forma específica que eu queria. E isso só prova que a gente não tem controle de absolutamente nada. Apesar de estudar tanto por tantos anos, quando a gente está na nossa vida praticando, a gente vê que a gente ainda precisa pôr mais coisas em prática. E foi o que eu aprendi com a ressonância harmônica. Aprendi muito a soltar e a deixar ir. E foi uma trilha dolorosa que não precisava ter sido, mas aconteceu tudo o que eu queria que tivesse acontecido. Então, se você tem objetivos, eu falo pra você, valeu a pena, não valeu? Valeu muito. Faça porque vale muito a pena. E se você gosta desse tipo de vídeo relacionado à física quântica, neurociência, todo o assunto que o professor fala, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, porque eu tô fazendo muitos vídeos relacionados a isso, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Te vejo então no próximo vídeo.